Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Washington, D.C., era repleta de rotina e do som de buzinas, pessoas correndo pelas calçadas sob um céu cinzento. Contra esse pano de fundo urbano, um homem caminhava com passos medidos, vestido modestamente, mas com uma confiança natural. Marcus Reynolds, 35 anos, estava longe de ser um cidadão comum. Agente especial da CIA por 10 anos, ele havia se infiltrado em redes criminosas, frustrado conspirações internacionais e operado nas sombras com eficiência formidável. Naquele dia, Marcus estava em uma missão discreta, disfarçado de simples consultor civil, com sua identidade protegida por um véu de normalidade. Mas a sombra da injustiça poderia surgir a qualquer momento. O sargento James Whittaker, um policial arrogante e racista, patrulhava as proximidades. Ele olhava desconfiado para os transeuntes, buscando a menor desculpa para impor sua autoridade. Quando seu olhar encontrou o de Marcus, ele soube imediatamente que havia encontrado alguém para controlar. Sem se importar com as consequências, Whittaker se aproximou, seu tom autoritário cortando o ar na calçada. Marcus, educado e comedido, respondeu calmamente, sem saber que aquele encontro desencadearia uma cadeia de eventos que exporia a vaidade e o racismo de um policial, ao mesmo tempo em que lembraria ao mundo que o verdadeiro poder reside no autocontrole. Assim começou um confronto inesperado, onde arrogância e compostura se chocariam em uma dança silenciosa. Até que a verdade veio à tona e a humilhação de um homem serviu de lição para todos aqueles que confundem autoridade com superioridade. Marcus Reynolds caminhava tranquilamente pela calçada, seu impecável terno cinza revelando uma elegância discreta. Seus olhos observavam sutilmente o entorno, os transeuntes apressados, os táxis amarelos, as câmeras de vigilância. Nada escapava à sua vigilância, um reflexo aprimorado por anos de missões em que cada detalhe podia ser crucial. A poucos metros de distância, o sargento James Whittaker ajustou o cap e estreitou os olhos. Whittaker tinha a reputação de se impor, de nunca deixar o que considerava comportamento suspeito passar em branco. Seu olhar pousou em Marcus, um homem negro calmo e seguro de si, e ele imediatamente se sentiu justificado em detê-lo. "Ei você!" gritou Whittaker, dando um passo em sua direção. Marcus parou lentamente e levantou as mãos ligeiramente em cooperação. "Olá, sargento. Como posso ajudá-lo?" perguntou Marcus com uma voz calma e perfeitamente controlada. Whittaker franziu a testa e seu tom tornou-se condescendente. "Você estava andando por aí como se não tivesse nada que fazer aqui. Mostre-me seus documentos." Marcus tirou a carteira lentamente, mas Whittaker não pareceu interessado em ser educado. Ele o conduziu de ré em direção à viatura, ignorando as perguntas calmas de Marcus. "Ei, eu disse que estava cooperando." Marcus disse, permanecendo perfeitamente respeitoso. Whittaker, confiante em sua autoridade, empurrou-o gentilmente em direção ao veículo. Os transeuntes começaram a observar a cena, alguns sussurrando, outros discretamente pegando seus celulares para filmar. Marcus, apesar da situação, não demonstrou nenhum sinal de medo. Ele sabia que precisava manter a calma para proteger sua identidade e evitar que a situação piorasse. Naquele exato momento, um silêncio tenso pairou sobre a cena. Marcus sabia que cada gesto contava, cada palavra podia mudar o curso do incidente. Whittaker, cego por sua arrogância e racismo, estava prestes a cometer um erro do qual se lembraria por muito tempo. Whittaker bateu a porta da viatura atrás de Marcus e garantiu que ninguém chegasse muito perto. Ele permaneceu ereto, com o peito estufado, como se quisesse lembrar a todos que ele era a autoridade ali. "Eu disse para você pegar seus papéis", ele gritou, sua voz ecoando pela rua. Marcus obedeceu lentamente, tirando a carteira de motorista e o documento de identidade civil. Entregou-os a Whittaker com moderação, sem fazer nenhum movimento brusco. Sua calma contrastava com o nervosismo que se poderia esperar de um homem sendo preso injustamente. Whittaker pegou os documentos, mal os examinou e franziu a testa. Tudo isso parece estranho. O senhor parece suspeito." Marcus permaneceu impassível, com a voz baixa, mas firme. "Sargento, não fiz nada ilegal. Estou apenas indo para o meu carro. O senhor não tem nenhum motivo para me prender além da cor da minha pele." Whittaker enrijeceu-se. Ninguém jamais o confrontara daquele jeito. Deu uma risada sarcástica, tentando retomar o controle da situação. "Ah, então agora sou racista por ter prendido você? Qual é, senhor?" Ele olhou para Marcus com ar condescendente. "Você só está tentando falar comigo com palavras grandes e educadas para me fazer parecer idiota."
A multidão ao redor começava a perceber a injustiça. Alguns murmuravam entre si, enquanto outros discretamente sacavam seus celulares para filmar o incidente. Marcos, ciente de todos os olhares, não demonstrou nenhum sinal de preocupação. Cada movimento de Whittaker era previsível para ele, cada palavra uma oportunidade de manter a situação sob controle. Sargento Whittaker, disse Marcos calmamente, aconselho-o a tratar os cidadãos com respeito. O senhor não tem o direito de me humilhar aqui. Whittaker cerrou os dentes, irritado com o tom calmo e confiante de Marcos. Aproximou-se, impondo sua postura. Você verá o que custa falar assim comigo. Mas Marcos não se moveu um centímetro. Seu olhar era firme, seguro, desafiando a arrogância de Whittaker. Ele sabia que a escalada estava apenas começando e que cada ação de Whittaker o aproximaria da própria humilhação. Whittaker, furioso com a atitude impassível de Marcos, decidiu demonstrar sua superioridade à multidão reunida. Elevou a voz, exagerando sua autoridade. Escutem, pessoal. Este homem se recusa a cooperar e parece suspeito. Marcos permaneceu calmo, com as mãos visíveis e a voz contida. Sargento Whittaker, já lhe mostrei meus documentos e estou cooperando plenamente. Não sou um suspeito, sou apenas um cidadão caminhando em direção ao meu carro. Mas Whittaker, cego pela arrogância, não lhe deu ouvidos. Começou a dar ordens inúteis e incoerentes, gesticulando para Marcos, ordenando que se afastasse ou se encostasse na parede. Os transeuntes cochichavam entre si, alguns balançando a cabeça em desaprovação. Um transeunte ousou se aproximar. Sargento, ele não está fazendo nada de errado. Whittaker virou-se para ele com um olhar sombrio, mas Marcos interveio com a voz calma e firme. Sargento, aconselho-o a não deixar que a sua raiva tome conta de você. A forma como você trata as pessoas será observada e julgada. Whittaker sentiu seu controle se esvaindo. A multidão começou a filmar, e alguns já compartilhavam as imagens nas redes sociais. Cada palavra e cada gesto de Whittaker estavam agora expostos ao julgamento público. Marcos, apesar da pressão, não demonstrou nenhum sinal de nervosismo. Sabia que, mantendo a calma, gradualmente voltaria ao poder de Whittaker contra si mesmo. Sua compostura contrastava com a agitação e agressividade do sargento. Whittaker, frustrado e vermelho de raiva, fez uma última tentativa de afirmar sua autoridade. Sem perceber que naquele exato momento estava afundando cada vez mais em sua própria humilhação. Whittaker, frustrado com a calma imperturbável de Marcos e a crescente atenção da multidão, tomou uma decisão impulsiva. Chega, gritou. Vocês vêm comigo no carro. Marcos levantou uma sobrancelha, ainda ponderado. Sargento, eu já lhe disse que estou cooperando. Algemar um cidadão respeitoso não serve para nada e pode ter consequências. Mas Whittaker ignorou suas palavras e, com um gesto autoritário, tentou colocar as algemas. Marcos obedeceu, calculando cada movimento, cada detalhe, sem demonstrar resistência. Dentro da viatura, Marcos sutilmente sacou o celular e deixou escapar informações codificadas, gestos e mensagens que qualquer agente de campo da CIA reconheceria. Whittaker, pensando que estava blefando, não fazia ideia de que estava interagindo com um dos agentes mais experientes do país. Enquanto isso, a multidão começou a filmar a cena. Alguns sussurravam. Ele parece inocente. Por que o policial está agindo assim? Whittaker, cego pelo seu ego e racismo, continuou a levantar a voz. Marcos, por sua vez, analisava calmamente a situação, planejando silenciosamente sua estratégia para que a verdade viesse à tona no momento oportuno. Foi então que o telefone de Whittaker vibrou. A central de comando da polícia havia detectado a anomalia. O homem que tinham acabado de prender não era um cidadão comum. As palavras ecoaram na mente de Whittaker quando a telefonista anunciou. Sargento Whittaker, o senhor prendeu o agente Marcos Reynolds da CIA. Um silêncio gélido preencheu a cabine. Whittaker sentiu o rosto corar e o peito apertar. A arrogância que o guiara alguns minutos antes estava se transformando em pura e imediata humilhação. Marcos, ainda calmo, olhou para ele com um leve sorriso, ciente de que a reviravolta acabará de acontecer. Whittaker ficou paralisado na viatura com o coração disparado. As palavras do operador ecoavam em seus ouvidos. Marcos Reynolds, agente especial da CIA. Ele releu mentalmente a frase, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Marcos, por sua vez, permaneceu perfeitamente calmo. Pegou lentamente o celular, bloqueou a tela e olhou para Whittaker com uma expressão educada e impassível. Sua calma contrastava fortemente com o pânico evidente no rosto do sargento. Você, o que é você? Whittaker gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente.
Sargento Whittaker, disse Marcus calmamente, sou um agente especial da CIA. O senhor acabou de me prender sem motivo, baseado apenas na cor da minha pele e na sua arrogância. A multidão, que já havia começado a murmurar e a filmar o incidente, irrompeu em sussurros chocados. Alguns pegaram seus celulares para ligar para amigos ou transmitir ao vivo. A autoridade de Whittaker ruiu em segundos, substituída por uma mistura de raiva, vergonha e confusão. Um policial, alertado pela operadora, chegou ao local e disse a Whittaker: Sargento, o homem que o senhor prendeu é um agente federal. O senhor deve libertá-lo imediatamente e explicar a situação ao seu superior. Whittaker, corado de vergonha e tremendo ligeiramente, não encontrou nada para responder. Cada palavra que Marcus dizia, cada murmúrio da multidão sublinhava a extensão do seu erro. Ele pensara estar impondo sua autoridade e humilhando um cidadão, mas a verdade o havia virado contra ele. Marcus saiu calmamente do carro, cumprimentando Whittaker com um pequeno sorriso. A multidão aplaudiu em silêncio, impressionada com o autocontrole do agente e a humilhação total do sargento. Whittaker abaixou a cabeça, incapaz de reagir, enquanto Marcus se afastava em direção à sua missão, deixando para trás uma lição de dignidade e autocontrole que permaneceria com aqueles que a testemunhassem por muito tempo. Whittaker ficou imóvel por alguns segundos, com as mãos cerradas no volante da viatura. A realidade o atingiu em cheio. Ele acabará de humilhar publicamente sua própria autoridade. Todos os transeuntes que o observavam agora o viam como o policial arrogante e racista que era, não como o homem respeitado que imaginava ser. Marcus, enquanto isso, saiu calmamente do carro, ajeitou o paletó e respirou fundo. Não precisou levantar a voz, pois sua mera presença e calma impunham respeito. A multidão, testemunhando a cena, começou a murmurar comentários de admiração. Olha para ele, ele fica tão calmo. Uau, ele claramente é alguém importante. Whittaker, vermelho de vergonha, tentou se recompor. Tentou justificar seu comportamento. Eu não sabia, Mas a voz de Marcus o interrompeu, suave mas cortante. Sargento, o senhor deveria ter seguido o devido processo legal e tratado todos os cidadãos com dignidade. A arrogância não substitui a justiça. Um agente federal chegou e escoltou Marcus para fora, confirmando sua identidade a testemunhas. Whittaker sentiu o olhar da multidão sobre ele, cada um julgando silenciosamente seu comportamento. Ele percebeu que sua reputação havia ruído em um instante e que tudo que ele acreditava ser seu poder não passava de uma frágil ilusão. Enquanto isso, Marcus calmamente retomou sua missão, sabendo que o incidente serviria como uma lição pública. Sua compostura transformará uma situação perigosa em uma impressionante demonstração de autocontrole e dignidade. Whittaker, humilhado e impotente, permaneceu na calçada, ciente de que sua própria arrogância o levará à desgraça. A lição ficou clara para todos que testemunharam a cena: a autoridade não é medida pela força ou cor da pele, mas pela sabedoria, disciplina e respeito que alguém impõe por meio de suas ações. O telefone de Whittaker vibrou repetidamente. Cada chamada vinha de seu superior imediato ou do centro de comando da polícia. As mensagens eram claras: uma investigação formal sobre seu comportamento seria iniciada e sanções estavam sendo consideradas. Whittaker sentiu um nó na garganta, ciente de que o incidente afetaria sua carreira. Enquanto isso, Marcus caminhava calmamente pela calçada, cumprimentando alguns transeuntes que agora o reconheciam. Seu rosto permanecia impassível, um exemplo perfeito de compostura diante da arrogância e da raiva. Ele sabia que não adiantava levantar a voz ou demonstrar frustração. A simples verdade de sua identidade e seu domínio da situação falavam por si. Whittaker observou-o se afastar, incapaz de dizer uma palavra. Cada passo que Marcus dava parecia acentuar sua própria humilhação. Ele acreditava que poderia impor sua superioridade pela força e pela intimidação, mas a realidade o estava alcançando brutalmente. Um agente de ligação da CIA chegou ao local para garantir que Marcus não estivesse ferido e para supervisionar o incidente. Whittaker, ainda tremendo, foi solicitado a explicar seu comportamento e escrever um relatório completo sobre como havia prendido um agente federal disfarçado. Marcus, observando Whittaker de longe, não demonstrou nenhum sinal de ressentimento. Ele sabia que o verdadeiro poder não residia na vingança, mas no autocontrole e na dignidade. Whittaker aprenderia a lição da maneira mais pública possível, e todos que a testemunhassem se lembrariam dela como uma impressionante demonstração de controle e coragem. A cidade testemunhou um confronto em que a força bruta foi superada pela sabedoria e pela paciência. Marcus demonstrou que a verdadeira autoridade não vinha de algemas ou hierarquia, mas da integridade e da compostura diante da arrogância.
No dia seguinte, o nome de Whittaker já circulava nas delegacias e nos centros de comando. Superiores revisavam seu arquivo, reprovando seu comportamento imprudente e flagrante abuso de poder. Testemunhas filmaram o incidente, e as imagens começaram a se espalhar discretamente, destacando a conduta racista e autoritária de Whittaker. O policial foi convocado para uma reunião com o chefe de polícia, onde todos os detalhes do incidente foram examinados. Ele não podia negar os fatos, e qualquer desculpa parecia fraca diante das evidências e da humilhação pública que sofrerá. Ele seria suspenso enquanto se aguarda uma investigação completa, uma punição que marcaria sua carreira. Enquanto isso, Marcus retomou sua missão. Retornou ao seu ambiente civil, retomando suas ações com uma fluidez que demonstrava seu profissionalismo. Mas a lembrança do incidente permaneceu no ar. Transeuntes e colegas que testemunharam a cena continuaram a sussurrar seu nome com admiração. Marcus sabia que o impacto daquele incidente ia além da simples humilhação de Whittaker. Mostrou que compostura e respeito próprio podem transformar uma situação perigosa em uma lição pública. Ele não apenas protegeu sua identidade, mas também lembrou a todos que a verdadeira autoridade se baseia no caráter e no autocontrole, não no medo ou na discriminação. Whittaker, por sua vez, teve que enfrentar não apenas sua carreira ameaçada, mas também a percepção pública que o perseguiria por muito tempo. Marcus, por outro lado, seguiu em frente com confiança, deixando para trás um exemplo brilhante de dignidade e poder silencioso. Nos dias que se seguiram, imagens do incidente circularam discretamente em certos círculos, gerando comentários sobre a arrogância de Whittaker e a calma exemplar de Marcus. Os colegas de Marcus na CIA ficaram impressionados com a forma como ele lidou com a situação. Sentiram que ele não apenas havia protegido sua identidade e sua missão, mas também transformado um confronto potencialmente perigoso em um exemplo brilhante de autocontrole e dignidade. Whittaker, por sua vez, sofria as consequências de seu comportamento. Seus superiores o haviam suspendido e as reclamações se acumulavam. Os olhares dos outros policiais mudavam quando ele atravessava as portas da delegacia. Sua arrogância e seu senso de superioridade haviam sido publicamente demolidos, e pela primeira vez ele sentiu medo do julgamento coletivo. Marcus, por outro lado, continuou sua missão com uma serenidade que impressionou a todos que o encontraram. Ele sabia que o verdadeiro poder não reside na intimidação ou nas algemas, mas na disciplina interior e na capacidade de manter o controle em todas as situações. A cidade viu, naquele momento, que um homem pode manter sua dignidade diante do ódio e da arrogância. Mesmo Whittaker, no fundo, não conseguia ignorar a lição. Respeito não se impõe, se conquista, e a verdadeira autoridade se mede pela forma como você trata os outros, não pelo medo que você inspira. Marcus havia, aparentemente sem esforço, redefinido o poder e deixado um exemplo duradouro de coragem e maestria. As semanas que se seguiram ao incidente foram reveladoras. Whittaker foi oficialmente disciplinado, suspensão, relatório disciplinar e a obrigação de passar por treinamento sobre discriminação e gestão de conflitos. Seu nome tornou-se um lembrete dentro do departamento de polícia de que abuso de poder e racismo nunca ficam impunes. Marcus, por sua vez, retornou às suas funções na CIA. Mas o incidente deixou uma marca duradoura na memória coletiva de todos que o testemunharam. Transeuntes, colegas e até mesmo alguns policiais compreenderam que a verdadeira força não reside no medo ou na arrogância, mas no autocontrole, no respeito ao próximo e na dignidade diante da injustiça. Certa manhã, ao passar pelo local da prisão, Marcus parou por um instante e olhou para a rua. Sorriu levemente, não por vaidade, mas por silenciosa satisfação. A lição havia sido ensinada e duraria. Whittaker, humilhado, mas compelido a aprender, era agora um alerta vivo para todos que confundem autoridade com superioridade. A cidade, no entanto, viu que mesmo diante da arrogância e do ódio, um homem conseguia manter o controle e impor respeito. O agente da CIA Marcus Reynolds transformou um momento tenso em uma demonstração brilhante de dignidade e coragem. E para Whittaker, a imagem daquele homem calmo e confiante permaneceria gravada em sua memória. Um lembrete constante de que a verdadeira autoridade não se mede por algemas, mas pela força de caráter. Assim terminou esse confronto inesperado, deixando uma mensagem clara. O autocontrole e o respeito pelos outros são as armas mais poderosas contra a arrogância e a injustiça.